Em continuação, então, a programação do segundo encontro de análise do discurso na Amazônia e o primeiro colóquio internacional Mídia e Discurso na Amazônia, daremos início à conferência do dia, cujo tema é Como se fosse a primeira e eu sorrindo, Foucault, Mídia e Discurso. Será apresentado pela professora doutora Maria Rosário Gregolin. A professora Rosário é livre docente em análise do discurso pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, em Araraquara, doutora em Linguística e Língua Portuguesa, mestre em Teoria e História Literária, docente do Departamento de Linguística da Unesp Araraquara, coordenadora acadêmica do Doutorado Interinstitucional da Unesp e a Universidade Federal do Maranhão e coordenadora do PROCAD entre Unesp e Universidade Federal do Acre, ambos financiados pela CAPES, orientadora de doutorado, mestrado e iniciação científica e supervisora de pós-doutorado na área de linguística, com ênfase em teoria e análise linguística, bolsista de produtividade CNPq, com um projeto na área de análise do discurso. Entre as publicações, destacam-se os livros Foucault e Péchet na análise do discurso, Diálogos e Duelos, e Discursos e Mídia, a cultura do espetáculo. Por favor, professora. Eu tenho em mãos um texto de uma fala da professora Rosário em relação aos 3 dias do evento. Diz o texto: nesse terceiro dia do evento, minha fala não pode prescindir das vozes que me precederam. Por isso, ela tem certo tom de balanço das ideias aqui enunciadas. Meu objetivo principal é tecer considerações sobre como Michel Foucault pode nos ajudar a pensar o tema enunciado nesse primeiro de cima. Como podemos pensar os regimes de visualidades e a apropriação pela perspectiva das proposições de Foucault? De forma mais geral, como se articulam os discursos e as mídias na contemporaneidade? Quais os procedimentos discursivos e as materialidades que põem em funcionamento esses jogos que são, sobretudo, estratégias de saberes e poderes? Para fazer companhia à professora Maria do Rosário, chamamos também o professor Marcos André Dantas, da UFPA Castanhal, que foi orientando da professora Rosário Gregolin. Ao final da conferência, faremos lançamento do documentário da professora Rosário, que se chama Introdução aos Estudos do Discurso e a Obra de Michel Foucault. Logo após o lançamento do documentário, aí faremos a plenária final. Obrigada, professora. Bom dia a todos. É até difícil para mim falar a alegria que eu sinto, né, de estar aqui ocupando esse lugar, olhando para vocês, né, nesse mesmo auditório em que eu estive pela primeira vez há acho que 3 anos, né, e conheci, né, os colegas daqui, o grupo da professora Ivânia, né, eu vim a convite do professor Marcos André, e o quanto a nossa vida, a minha, do meu grupo, se enriqueceu, né, nesses 3 anos, e o fato de eu estar aqui vendo, né, assim, além de muitos amigos que eu fiz aqui em Belém, muitos amigos que eu fiz pela vida, né, muitos ex-orientandos, já com os seus orientandos, então posso ver aqui de muitos lugares do Brasil, né, de forma que eu, ao demonstrar minha alegria, eu quero parabenizar, então, os organizadores, né, agradecer o fato de terem me dado essa oportunidade de estar aqui e parabenizar por esse encontro, né, tão rico, né, nesses 3 dias, né, nesses 3 dias e tão intenso e tão feliz. Sobretudo, eu acho que feliz, né, tem sido o nosso encontro aqui, né. Feliz pelas falas, feliz pelos encontros, feliz por tudo, pelas contradições, né, que são boas também. De forma que, ao falar aqui hoje,
né, sendo, vamos dizer, essa última fala deste momento, né? Claro que à tarde tem os grupos de trabalhos e outras vozes, né? Mas as vozes aqui do auditório, eu até escrevi, né, no texto que foi lido aí, que a minha fala ela não pode prescindir, né, das falas que me antecederam. Então eu vou tentar, né, resgatar, na medida em que eu for falando, né, essas outras vozes, porque elas me constituem, elas têm que constituir mesmo, né, a minha fala aqui hoje. Então, como vocês estão vendo, né, aí o título, né, é como se fosse a primavera e eu sorrindo, né, Michel Foucault, Discurso e Mídias. E eu já adianto, né, que essa metáfora da primavera, né, a primavera árabe, a primavera brasileira, mas esse título, né, como se fosse a primavera e eu sorrindo, é uma espécie de homenagem que eu faço, né, a um momento da minha vida e da vida dos brasileiros, que foram os anos 80, o início da abertura política, e Pablo Milanés, né, um cantor cubano, né, um compositor, esteve no Brasil e junto com Chico Buarque, Milton Nascimento, eles fizeram um show que, para a minha geração, era assim, o começo da primavera. E a música era isso, tinha uma frase que dizia, né, como se fosse a primavera e eu sorrindo. Então, explicando já, né, que se trata de pensar esse momento, de pensar o momento atual. Tá? E, de alguma maneira, né, recuperar aí o que foi falado, o que me precedeu. Tá? Ao tentar resgatar essas falas, né, eu penso que esteve latente na fala de todos que me precederam, e eu quero que esteja também latente na minha fala, duas questões que foram enunciadas já pelos organizadores, né, elas se encontram no blog do evento, e que essas duas questões elas animaram, me parece, né, as discussões que foram feitas até aqui. Até porque o título, né, Desafios Contemporâneos, Apropriações e Regimes de Visualidade, tem na sua raiz, né, essas duas grandes questões. Né? Como analisar as materialidades visuais e audiovisuais que nos chegam a partir de diferentes meios de distribuição da informação? Como compreendê-las a partir dos processos de comunicação que estão envolvidas? Então, eu penso que essas duas questões, né, nós não temos respostas para elas, assim, talvez porque elas nem tenham, né, respostas definitivas, nem podem ter. Né? Mas acho que cada um de nós tentou abordar a partir de uma determinada perspectiva, né, e tem algum tipo de resposta para essas questões. E a minha fala hoje, né, é tentar pensar que tipo de respostas nós poderíamos buscar em Michel Foucault, né, para tentar pensar esses dois lados dessa questão que envolve a articulação entre discurso e mídia. Pensar com Foucault. E eu vou pedir para ele, eu quero estruturar a minha fala de maneira que a gente possa partir dessa questão, né? Como um estudioso da área de letras lê Foucault? Como um estudioso dos discursos, né, das mídias, da área de comunicação, quem está envolvido com essa questão que são as linguagens e as mídias, como lê Foucault? Porque não é de qualquer jeito, né? E nós sabemos que é um autor extremamente rico, com muitas problemáticas muito amplas. Então, pensar um pouquinho porque é que muitos autores, e principalmente um autor que é muito próximo de nós, que é o Jean-Jacques Courtine, ele publica recentemente um livro que se chama Decifrar o Corpo, Pensar com Foucault. Então, eu quero, num primeiro momento, discutir isso, o que seria pensar com Foucault, as relações entre o discurso e a mídia. Né? Num segundo momento, falar um pouco para vocês, né, sobre a importância do pensamento de Foucault, onde nós podemos encontrar, né, aquilo que eu chamei de possíveis respostas, né, para essa questão da relação discurso e mídia. Fazendo um percurso aqui, até certo ponto, didático, né, eu penso, né, que eu possa fazer isso, né, até certo ponto didático, atravessando algumas categorias fundamentais aí desse pensamento para nós pensarmos o discurso e as mídias. Né?
Por exemplo, o conceito de discurso, na verdade eu vou passar por 5, né? 5 grandes categorias, né? Todas relacionadas com a questão do discurso. Discurso como categoria fundante, a relação entre discurso e poder, a noção de ordem do discurso e ordem do olhar, discurso e verdade, os regimes de vontades de verdade, discurso, processo de subjetivação e identidades, discurso e materialidades. Eu penso que esses conceitos estiveram na base, né, das falas daquelas que citaram Foucault, que explicitaram a sua relação com Foucault, mas elas também elas fundam também, né, outras falas que nós ouvimos aqui que explicitamente não se referiram a Foucault. Tá? E, por último, né, eu gostaria de apresentar aqui um exercício de análise, tá? Justamente abordando esse discurso da primavera nas mídias, tentando pensar como é que se deu, né, isso que foi denominado pelas mídias de primavera árabe, e depois, agora mais recentemente, a primavera brasileira. Eu já chamo a atenção para as duas imagens, né? Na primeira nós temos aí várias jovens, né, árabes, né, com a sua vestimenta tal, com os celulares apontados. E a primavera árabe, digamos que seria uma imagem síntese dessa primavera árabe, de como as mídias produziram esse sentido de primavera árabe. E a segunda, saímos do Facebook, como também uma síntese, né? Uma síntese narrativa daquilo que a mídia produziu enquanto primavera brasileira durante as manifestações que ocorreram nos últimos tempos. Tá? Então, é um percurso, né, que eu pretendo desenvolver aqui com vocês. E, como eu já disse, o objetivo maior, então, é tentar pensar com Foucault. Como que podemos buscar respostas em Foucault. E por quê? Né? Eu começo aqui fazendo, de alguma maneira, uma digressão, né, para a gente pensar um pouco sobre nossas leituras de Foucault. Né? Porque o Foucault é um autor que é lido por muitas áreas. Praticamente todas as áreas do conhecimento leem Foucault. Afinal, Foucault falou da história da loucura, da história da medicina, da história do direito. Foucault falou sobre a história da sexualidade. Né? Foucault falou sobre muitas questões, sobre a geografia, sobre a subjetivação. Então, as suas temáticas são muito amplas, né? E eu sempre me lembro de uma entrevista, né, que fizeram com ele, perguntaram, aí, Foucault, o que você é? Você é historiador? Você é filósofo? Você é linguista? Afinal, qual é a sua? Ele disse, olha, eu acho que sou tudo isso e não sou nada disso. Na verdade, eu gosto de ser um pirotécnico. Por quê? Porque eu gosto de fazer pequenas explosões. Pequenas, né? Nada, nenhum ato terrorista. Pequenas explosões, mas que têm grandes consequências, evidentemente. Né? Eu gosto de ir para a filosofia e explodir algumas coisas da filosofia. Eu gosto de ir para a história, explodir a história, eu gosto de ir para toda parte fazendo pequenas explosões. É claro que a gente já pode imaginar que ele tem muitos inimigos, né? Uma pessoa que sai fazendo explosões por aí, ele tem inimigos de todos os tipos, né? Claro. Justamente porque é um pensamento extremamente inquieto, né? E no Brasil, e eu diria assim, no mundo ocidental, Foucault é um autor cada vez mais lido, né, nas mais diferentes áreas. Enfim, aquela leitura feita em outro lugar, fora de lugar. Daí o Martim Barbeiro, ele é excelente para a gente pensar essa questão das leituras fora de lugar. Né? Então, nós, leitores de Foucault, como é que nós, da área de letras, lemos o Foucault? Quais são as consequências, né, que derivam desse nosso olhar, que olha para o Foucault, mas para um determinado lugar, para aquilo que ele falou sobre o discurso, a relação do discurso com os poderes? Né? Isso determina, evidentemente, a nossa leitura, porque a nossa entrada é por meio desta lente. Né? Quais conceitos nós mobilizamos, quais são os excessos, quais são as faltas. Enfim, é um autor que não se trata de ir lá, tomar o Foucault e aplicar, mas de pensar nesse regime de como nós falamos de Foucault. Né?
Algumas coisas, né, a gente tem certeza, sim, já podemos até dizer, né, o que caracteriza a nossa leitura. Até porque nós somos da área de linguagem, né, lidamos com os textos, né, pensamos sobre como se produzem os efeitos de sentido, então não é possível que a gente tenha a ilusão de que seja possível fazer uma leitura correta, de que nós somos os verdadeiros intérpretes do pensamento de Foucault. Seria absolutamente contraditório com tudo que nós pensamos sobre linguagem, interpretação, texto. É impossível. Toda vez que nós lemos um autor, nós cometemos uma infidelidade. Nós temos que ser infiéis, né? Porque é impossível. Então, toda vez que alguém diz, eu conheço Foucault, ou qualquer outro autor, né? Eu sei o que ele disse, eu desconfio. E acho que devemos mesmo desconfiar, né? Porque é impossível aceder ao verdadeiro pensamento. A nossa leitura é sempre uma leitura de deslocamento, né? No caso da nossa leitura, nós podemos ler o Michel Foucault no interior de um campo chamado análise do discurso, um campo que tem suas cercanias, tem seus lugares movediços, sabe aqueles lugares que a gente não pode pisar assim, porque é perigoso, explode, afunda. Podemos ler Foucault dentro desse campo, porque só vamos, acho que a próxima, só para, depois eu volto na anterior, né? Só para situar um pouco, é possível ler Michel Foucault e dizer assim, eu faço análise do discurso Foucaultiana. Porque o próprio Foucault, apesar de vez em quando ele dizer, o que me interessa é a questão do discurso, eu me interessei pela... Ele nunca pensou, nunca propôs criar um campo chamado análise do discurso. Esse campo foi uma constituição, né, a posteriori, assim, uma constituição das leituras de apropriação também. Acontece que o Foucault participa de um momento que é o momento da emergência do problema do discurso, da narratividade. Ele participa dos anos 70 na França, junto com vários outros filósofos muito importantes, da emergência da questão da interpretação, da emergência daquilo que seria o estruturalismo, pós-estruturalismo, etc., etc., no mesmo momento em que há grandes crises políticas, sociais, transformações de toda a ordem. Esse livro da Rodinesco, que se chama Filósofos na Tormenta, eu acho fantástico, né, porque ela situa para a gente o que foi a dramaticidade desse momento, a dramaticidade desses intelectuais vivendo aquele momento de crise nos anos 70 na Europa, né, onde Louis Althusser, Lacan, Bakhtin, Michel Pechet dialogavam, e muitos outros, né, Deleuze, etc., Barthes, muitos outros. Então, esses filósofos... Foucault pode ser lido, então, voltando para o slide anterior, né? O Foucault pode ser lido, então, no interior do campo da análise do discurso, porque ele tem diálogos e tem duelos, né? Que é o título do meu livro, Foucault e Pechet na análise do discurso. Ele tem diálogos, né, com esses outros filósofos desse momento aí histórico, e ele participa das grandes questões desse momento histórico. No entanto, nós podemos ler no próprio Foucault, e aí que me parece o mais interessante, né, é ler em Foucault, tá, o que ele mesmo chama, em alguns momentos, de uma caixa de ferramentas. Porque ele nunca disse, olha, eu fiz uma teoria, vão lá, apliquem. De jeito nenhum. Ele diz, eu tenho uma caixa de ferramentas conceituais para que outros possam pensar em outros problemas. Ele vivia dizendo isso em muitos prefácios, né? Principalmente no segundo prefácio da História da Loucura. Ele diz, depois que um livro é publicado, o autor já não é mais dono. As interpretações, né, as apropriações vão transformá-lo. Então, essa caixa de ferramentas conceituais, e eu penso que aqueles conceitos que eu vou passar um pouco agora com vocês, eles fazem parte dessa caixa de ferramentas, né? A relação discurso-poder, a ideia dos processos de subjetivação, o conceito de poder, são todos, né, conceitos que nos permitem ler, na obra do Foucault, uma caixa de ferramentas, né, conceituais para nós pensarmos os nossos objetos. Tá? E, por último, evidentemente, né, não podemos acreditar que a gente possa aplicar
Não se trata de Foucault aplicado, por exemplo, como tem a linguística aplicada, que, aliás, eu nunca soube muito bem o que seria a linguística aplicada. Então, não é assim Foucault aplicado a alguma coisa, né? De jeito nenhum, né? Trata-se de compreender, então, a função, o papel, a importância do conceito de discurso e aquilo que está em torno dessa noção, né? Para pensar, então, a produção dos sentidos, a constituição dos sujeitos, as relações entre os saberes e os poderes. E tudo isso, claro, aqui, pensando como o discurso funciona na sua relação com as mídias, né? O que é que acontece, né, aí, né? Então, vamos. Então, depois desse primeiro momento, situando nossa leitura, tal, vamos para aquilo que eu chamei de, vamos fazer um percurso aí por alguns conceitos, né, do Foucault. Primeiro, todos esses conceitos, né, que eu trago aqui para vocês, todos eles acompanham a obra do Foucault nos seus 3 momentos. Os estudiosos de Foucault costumam dividir a sua obra, né, em arqueologia, arqueologia do saber, genealogia do poder, ética e estética da existência, que seria um 3º momento. No entanto, discurso, poder e, particularmente, sujeito são conceitos que atravessam os 3 momentos. Então, se num primeiro momento era o saber que estava interessando mais, no segundo era o poder, no terceiro os processos de subjetivação, ele nunca deixa de levar em conta o papel dos discursos na produção das verdades, na produção das identidades, assim como ele nunca deixa de levar em conta a questão do poder, né? E o discurso é fundante, portanto, né? Ela tem essa natureza fundante. E aqui é um momento que eu sempre gosto de citar, não vou ler toda essa citação, mas em que ele diz que ele se deu como objeto uma análise do discurso. É um dos poucos momentos em que ele fala análise do discurso, assim. Não que ele queira criar um campo chamado, né, análise do discurso, mas que o objetivo dele era fazer uma análise do discurso, porque ele está muito interessado naquilo que as pessoas disseram e dizem, porque naquilo que as pessoas dizem existe uma coisa histórica profunda, é impossível que a gente fale fora da história, né? Ele diz, para mim o acontecimento é muito importante, porque o discurso é uma série de acontecimentos, né? E o importante que eu grifo aí em vermelho, ele diz, se eu faço tudo isso, é com o objetivo de saber o que somos hoje. Quer dizer, o grande objetivo do Foucault é saber isso. O que somos hoje? No que é que nós nos constituímos? Né? O que somos nós? Não é a pergunta quem sou eu, é quem somos nós. Por isso que ele diz, eu vou lá na filosofia e faço uma explosão. Né? Ele muda a figura, a pergunta central da filosofia. Quem somos nós hoje? Né? Ele diz, eu quero me concentrar nisso, que somos nós, entender como nós fomos produzidos, como nós fomos constituídos. Podemos passar já para o seguinte, né? Por quê? Porque ele diz, porque isso que eu estou chamando aqui de o discurso como categoria fundante é porque trata-se de uma filosofia, de um pensamento que não é essencialista, quer dizer, ele não pensa que as coisas pré-existem às palavras, pelo contrário, as palavras, as imagens, a linguagem constitui, né? As práticas discursivas constituem os objetos de que elas falam. Quer dizer, não existe assim um mundo e depois vêm as palavras como etiquetas para serem colocadas nas coisas, né? Não, as coisas se constituem por meio da linguagem. Então, os discursos produzem, né, aquilo de que falam. Os discursos vão produzindo as verdades de um certo momento, e é por isso que ele diz aí, né, eu gostaria de mostrar por meio de exemplos precisos, que analisando os próprios discursos, vemos se desfazerem os laços aparentemente tão fortes entre as palavras e as coisas, e destacar-se um conjunto de regras próprias da prática discursiva. Então, quando a gente analisa os discursos, a gente descristaliza essa ideia de que as palavras e as coisas estão ali, né, grudadas, né? Ele diz, certamente os discursos são feitos de signos, mas o que fazem é mais do que utilizar esses signos para designar coisas. É esse mais que os torna irredutíveis à língua ou ao ato de fala. É esse mais, né,
que é preciso fazer aparecer e descrever. Então, o que é esse mais? É essa produção da verdade, esse conjunto de regras, né, que organizam as verdades de um certo momento histórico. Vamos para frente, né, Diogo? Ao mesmo tempo, evidentemente, né, já que esse mais, né, o que é que os discursos produzem, né, é porque há uma relação indissociável entre o discurso e o poder. O poder não está fora do discurso. E é preciso sempre lembrar que, para o Foucault, o poder, né, não é algo, um afrontamento entre dois elementos. O poder não está centrado em algum lugar físico, que alguém possa ir lá, tomá-lo e destruí-lo. Foucault pensa numa microfísica do poder, num poder microfísico. Quer dizer, onde está o poder? Todo lugar, nas mais mínimas relações do cotidiano. E é claro que há poderes mais organizados, né, as corporações, as instituições, mas ele pensa também nesse poder que se vale de táticas, né, que vai movimentando as coisas de maneira meio desordenada, mas que acaba encontrando brechas para aparecer. Então, discurso e poder, né, estão na base, né, desse pensamento, e é por isso que, para Foucault, e aí eu entro nesse segundo conceito, né, o primeiro é a natureza fundante, agora a ideia de ordem do discurso, é impossível falar sem que automaticamente nos coloquemos na ordem do discurso. O que é a ordem do discurso? Ninguém é livre para falar. Aquilo que se fala num certo momento histórico e aquilo que se cala é controlado por regras anônimas, poderes. Claro que há os lugares, como eu disse, organizados de poder que controlam, mas há também esses outros lugares menos organizados, né? Então, aí um exemplo, né? Uma propaganda de cigarro de um outro momento, né? De um outro momento histórico, quando ainda era permitido haver propagandas de cigarro, né? E o enunciado da propaganda diz: solte a fumaça no rosto dela e ela te seguirá por toda parte. É possível isso hoje, né? Seria possível? É claro que não, né? Mudaram, né? As verdades se transformaram, né? Então, da ordem do discurso fazem parte, né, os ditos e os não ditos, né? Aquilo que pode e o que não pode ser dito. Aí eu pego no próximo aí eu pego a embalagem, né? Na minha época de criança, as crianças gostavam muito desse cigarrinho de chocolate Pan, né? E olhem para a embalagem, né? Olha o menininho, um menino negro com esse cigarrinho de chocolate, e olha a embalagem agora contemporânea. É Chocolápis. Ainda lembro o formato do cigarro, né? Mas é um lápis, e é claro que nessa mudança figurativa, vamos dizer, né? Há toda uma mudança na ordem do discurso, né? Aquilo que se pode, né? Seria impensável, né? Um cigarrinho para as crianças hoje em dia, né? Para os adultos já é impossível, né? Imagina para as crianças o cigarrinho. Então, a ordem do discurso, né, é esse poder e esse controle que são exercidos por meio, né, dos discursos, né, que vêm dos mais diferentes lugares, né, e quando a gente pensa, por exemplo, na mídia, né, a gente vê aí um exemplo claro de que a própria propaganda, né, ela é absolutamente controlada por essas ordens, né, por essas ordens do discurso aí, né. Agora, quando a gente fala ordem do discurso, é preciso acentuar, né, que para Foucault os sentidos não estão apenas ligados aos elementos linguísticos, ao texto verbal. Os sentidos são produzidos pelas diferentes materialidades, que é algo que daqui a pouco eu quero também discutir. Diferentes materialidades, né? E eu acho que isso foi tratado aqui, né? Essa questão de como, né, as imagens, né, como o imagético, né, produz um discurso. E aí eu pego como exemplo como é que se constituiu, né, como se constituiu
que poderíamos chamar de regime de visualidades, né, em relação, por exemplo, ao 11 de setembro, pela mídia, pela grande mídia. E nós vamos observar que há uma certa maneira, né, de produzir essas fotografias, uma certa maneira dessas imagens circularem, que vão produzir uma visão subjetivadora, né, particularizadora das vítimas aí americanas, né. Essa imagem aí, essa foto, né, que inclusive ganhou prêmios, né, The Fallen Man, ela é absolutamente, né, individualizadora, né? Então é o drama humano individual, esse corpo que cai, né, nessa geometria desse prédio, né? Então, quando nós falamos de ordem do discurso, significa que não só aquilo que a gente fala é controlado, mas também aquilo que a gente mostra e aquilo que a gente vê. Então, o regime de visualidade está muito ligado com essa questão daquilo que é mostrado, daquilo que é visível e daquilo que é invisível num certo momento histórico, daquilo que é invisibilizado. Eu acho que a fala do Newton Milanês, né, analisando a lenda da Matinta Pereira aqui nessa mesa, eu acho que ele fez um percurso muito interessante, mostrando alguns procedimentos desses regimes de visualidade, né? Como é que se dão esses regimes, né, dessas materialidades aí imagéticas, né? De forma que cada época tem os seus regimes do dizer e os seus regimes da invisibilidade, né? Por isso, quando nós falamos ordem do discurso, ordem do olhar, regimes de visualidade, significa que cada época tem os seus regimes de visualidade. E aí eu coloco uma imagem feita por duas adolescentes, por uma adolescente, compartilhada no Facebook. E essa imagem me parece muito interessante para a gente pensar esse regime de visualidade contemporâneo, né, postado nas redes sociais, esse compartilhamento das imagens nas redes sociais, porque as duas meninas estão dentro de uma loja de conveniência. Existem todos os mecanismos de controle, o panóptico, né, o olho do poder das câmeras, estão colocadas, né, a gente enxerga um pedaço da câmera, elas estão com um celular, olham para o espelho e fazem uma fotografia para publicar no Facebook. Então, eu acho que imagens desse tipo, né, postadas por esses sujeitos, né, do cotidiano, elas são muito interessantes para a gente pensar essa questão dos regimes de visualidade. O que é que está regendo toda essa heterotopia? É um conceito também Foucaultiano, né, são os lugares, múltiplos lugares, onde o sujeito contemporâneo se coloca, né? O espelho, a câmera, a vigilância, e elas burlam a vigilância, de alguma maneira, momentaneamente, talvez, né, fazendo essa fotografia nessa situação e se curtindo, né, que é essa questão do prazer da visibilidade, que faz parte dos regimes de visibilidade contemporâneos, né? Esse prazer de acordar de manhã, tirar uma foto, postar no Facebook, meu café da manhã. Daí chega na hora do almoço, meu almoço. Indo para o trabalho, assistindo aula e a professora Rosário falando lá na frente. É o tempo todo, né? Então, acho que isso faz parte dos regimes, né, de visualidade e que levam às visibilidades, invisibilidades, né? Porque eu achei bem legal na fala do Newton que ele fez essa distinção visualidade, né? E a partir do Deleuze, né? Visualidade, né? Que é, digamos, um processo, mas que demonstra como funcionam aquilo que é visível e aquilo que é invisível numa determinada sociedade. Aquilo que é dizível, né? Aquilo que se pode dizer, aquilo que se pode ver, aquilo que se pode mostrar, né? Por isso, cada época, então, né, tem que conviver com os seus regimes. E isso, evidentemente, está muito relacionado com a questão do poder. E a ideia de microfísica do poder, do Foucault, é muito interessante, né,
para a gente pensar essas heterotopias. Nós somos controlados o tempo todo, mas há uma multiplicação tão desenfreada de dispositivos de controle que isso nos permite escorregar, né? Então, quer dizer, não é uma visão pessimista, assim, ó, nós estamos o tempo todo sendo controlados. Mas, pelo contrário, né, já que há tantos dispositivos, o sujeito pode encontrar brechas, né? Eu quero terminar no final lá, retomando essa ideia de que, para o Foucault, ele não é esse cético, pessimista, que acha que nós estamos vivendo o fim dos tempos, o apocalipse. Não, ele faz o diagnóstico, a cartografia desse funcionamento dos discursos e do poder, mas para nos dizer que poderia ser diferente, deveria ser diferente, tá? Mas vamos para frente. Então, quer dizer, já que há os regimes de visualidades, né? Cada época tem seus regimes de visualidade, daquilo que pode dizer, daquilo que pode mostrar. Evidentemente, que cada época tem aquilo que Foucault chama de vontades de verdade. Então, está muito relacionado, né, essa questão, né, da sujeito, discurso, poder, produção das verdades. E que ele coloca, evidentemente, em termos de vontades de verdade, que são... Não é ninguém que vai lá e diz assim, ó, você tem que ser magro. Às vezes também pode alguém dizer. Mas não é o tempo todo, né? Por outras maneiras vão sendo dito, por muitos dispositivos e de muitas maneiras e por muitos discursos, né? Tanto que essa questão do sujeito, do discurso e das vontades de verdade, me parece que estão muito relacionadas com esse tema que foi tratado pelo professor Pedro Navarro, que é o conceito de parresia. É um Foucault, no momento em que ele está pensando a ética e a estética de si, que ele está pensando nos procedimentos de subjetivação que nos constituem, e ele vai lá para o mundo grego, né, para buscar um momento em que se estabelece essa prática, que é a prática do dizer franco, da confissão. Essa prática da confissão, né, o sujeito ele é instado a dizer. A verdade é arrancada dele, ele tem que dizer, né? É a vontade de verdade que leva a que se torne cada vez mais sofisticado esse procedimento. Veja, por exemplo, essa história em quadrinhos postada num blog. Esse blog se chama www.mulherde30.com.br. Mulher de 30. 2 quadros, né? E elas eram felizes. As mulheres da Renascença, belas. Daí nós, né? E nós, droga de pneu. Essa mulher, né? Diante do espelho, né? A verdade tem que ser arrancada diante do espelho, né? Para nos dizer, olha, as mulheres da Renascença, elas eram cheinhas, gordinhas, elas eram lindas. E nós? Nós estamos lá na cyberpropaganda como essa, né? Nessa cyberpropaganda que nos ensina que a nossa barriga deve ser lisa, deve ser chata, deve ser isso, deve ser aquilo, e já com toda essa materialidade, né? Então, o conceito de parresia, me parece que ele é muito importante quando, como fez o Pedro Navarro, ele é associado à questão do discurso. Quer dizer, não é um Foucault lá da terceira época que já não se ocupa mais da questão do discurso, ou dos poderes, ou... Ele continua falando disso. Ele nos diz, olha, cada vez mais nós somos instados a nos declararmos. Só rapidamente eu vou dizer algo que me irrita muito. Eu sou funcionária pública, né? Docente de uma instituição estadual. Todo ano eu tenho que me recadastrar. Eu entro no site e eu tenho que me declarar. Aparece lá, você se considera, e abre uma caixa, branca, preta, vermelha, amarela. Sua preferência sexual é homo, hétero, bi, trans, pan. Eu falei, gente, eu fico confusa com esse negócio aqui. Isso me deixa confusa, eu sou obrigada a declarar. Para eu continuar a ser docente da Unesp,
né, como todo funcionalismo público, eu sou obrigada, né, a entrar lá na caixinha e me confessar. Então, eu penso que o conceito de parresia, eu tenho que confessar, porque senão eles cortam o meu salário. É claro que está sendo regido por aquilo que é assim, a grande grade contemporânea, que é o politicamente correto. Né? Então, é politicamente correto, né, você poder ser o que quiser, aparentemente. Né? Então, a parresia me parece um conceito muito produtivo para nós pensarmos, né? Por que é que ao abrirmos qualquer momento que a gente ligue lá o nosso computador, essas propagandas saltam, né? Com essas diferentes materialidades aí, né? Como perder peso, 5 comidas proibidas, né? Perca um pouco da barriga todo dia. E sempre eles falam de uma dica estranha. Na verdade, eu nunca cliquei, viu? Tenho medo do que possa acontecer ao clicar ali, né? Mas é claro que isso daqui, Foucault faria uma cartografia desses espaços, né, discursivos, né, para nos dizer, né, que todos eles estão dentro de um determinado regime de visualidade, uma determinada vontade de verdade, que nos leva a nos expormos, a nos confessarmos, nos leva a buscar esta que seria esta prática da parresia. Né? Expormos a visibilidade. Eu acho que daria uma análise interessante, questão do corpo, né? Como nessas materialidades aí aparece a questão, então, do corpo. Né? De modo que nós vamos, então, encontrar, eu diria assim, vai culminar, né, todos esses conceitos de discurso, poder, vontade de verdade, parresia, nisso que, genericamente, podemos falar de processos de subjetivação, né, e produção das identidades. Né? Como que se dão esses processos de subjetivação? E veja bem, eu acho que é uma coisa que esteve bem presente na fala do professor Cleudemar, né, quando ele apresentou aquele vídeo do rapaz lindo, né, dançando o cisne, né, a morte do cisne, se apropriando disso, né, que é um texto clássico, e com o seu corpo produzindo algo que é diferente. Né? O que é que o Foucault chama de processos de subjetivação? Ele de maneira nenhuma, é uma ideia da subjetividade em si, quer dizer, a individualidade. Não, ele pensa nesses controles, nesses poderes, né, que produzem as subjetividades, que vão sendo produzidos. Por isso que ele fala de processos de subjetivação, e que nunca estão acabados. Por isso, identidade para o Foucault é um pesadelo. Ele pensa que a identidade é um pesadelo. Por quê? Porque a identidade são as máscaras que nós somos obrigados a vestir. Eu tenho que modelar o meu corpo, eu tenho que modelar a minha vida, eu tenho que modelar. E é como uma dobra. Deleuze, que usa essa figura muito bonita num livro que se chama Foucault. Ele diz, isso está fora, mas está dentro, é uma dobra, né? Não está completamente fora, nem está completamente dentro. Né? E são esses processos de subjetivação que vão produzindo as identidades. Né? Veja, o processo de subjetivação é uma coisa contínua, deslizante. Identidade é a máscara. Por isso é que é um pesadelo, né? Você ter que carregar essa identidade. Por exemplo, essa aí é uma propaganda, né, da Skol, publicada na Playboy, né, em junho de 2006, e diz lá em cima, né, se o inventor do cartaz do torcedor, né, fosse da Skol, o cartaz do torcedor seria assim: não me filma, minha mulher acha que eu estou no médico. Então veja, a identidade masculina e a identidade feminina. E esses corpos, né, vejam que as meninas têm as barrigas bem saradas, né? As barrigas das meninas que estão aí na frente. Então, toda essa questão, né, da identidade masculina, da identidade feminina, como é que vão se constituindo essas identidades? Por meio desses processos de subjetivação.
né, por meio um trabalho, né, que envolve os poderes, as instituições, as mídias e, é claro, as identidades, né? Aqui eu coloquei a identidade masculina, né? Esse homem cínico, infiel, e a identidade feminina, e também numa propaganda bem moderna, aí de 2008, que diz uma nova geração de panelas para uma nova geração de mulheres. Quer dizer, nós somos moderníssimas, né? Continua, então, a ideia da mulher ligada ao doméstico, né? Que vem de onde? Então, foi dito aqui num certo momento, não se trata de procurar a origem, né? Quando Foucault vai lá para os gregos para pensar os processos de subjetivação. Quando ele vai ler lá nos gregos, né? Clássicos, né? Nessa longa duração. O que interessa para ele é buscar esse percurso de longa duração no quem somos nós hoje, né? Como é que nós nos constituímos? Esses procedimentos que historicamente vêm nos constituindo e vêm produzindo essas identidades, né? Claro, não só identidades de gênero, como identidades, por exemplo, né, territoriais, né? Identidades locais, identidades étnicas, procedimentos que vão produzindo, então, essas identidades. Tudo isso não seria apreensível ou cognoscível, né? Nós não conseguiríamos interpretar se tudo isso não tivesse uma materialidade. Até por isso, num certo momento, alguém disse para o Foucault que ele era meio positivista, né? E ele vai dizer, eu sou um positivista feliz. Sabe por quê? Porque eu gosto de ir lá olhar, sabe, olhar o que está acontecendo, pegar exemplos bem concretos, tipo a entrada dos navios no porto de Marsella. Eu gosto de a luta dos gladiadores, né? Por quê? Porque a história tem uma materialidade. E qual é essa materialidade da história? É essa materialidade produzida pelas materialidades, por essas linguagens, e eu acho que a partir das falas aqui, né, de vários, né, do Pedro, do Newton, do Cleodemar, eu acho que discutir, problematizar esse conceito de materialidade é muito importante para a gente pensar os regimes de visualidade, para a gente pensar o que é que está envolvido nisso que nós chamamos de materialidades, né? Descristalizar um pouco esse conceito para ver que ele tem várias faces, né? Num primeiro momento, a gente pode pensar materialidade, a materialidade da linguagem. Tudo bem, importantíssima, né? A gente pode ver muito bem aí nessa propaganda essa materialidade do verbal e do não verbal. No caso aí, a materialidade verbal, né, o linguístico que está envolvido aí nessa propaganda, né? Aracaju, venha sentir nosso calor. E mais ainda, um texto verbal que vai afirmar que ali Aracaju é a cidade que tem muito calor humano. Inclusive essa materialidade, né, do venha, esse convite, né, esse verbo no imperativo, tudo isso que faz parte da materialidade linguística. E, é claro, o que faz parte da materialidade não verbal, as cores, né, essa própria imagem, esse corpo de mulher moreno que salta dessa imagem e que oferece num primeiríssimo plano, né, um coco, água de coco, e que forma esse texto sincrético, né, venha sentir nosso calor, né, e que evidentemente se torna ambíguo, né, porque que é esse calor, né? Que é o calor, logicamente, da temperatura, do calor humano, mas é o calor desse corpo, dessa mulher morena que oferece, né? Esse calor tem muito da conotação aí, erótica, né? Sensual, desse corpo moreno e muito da memória, evidentemente, né? Desse corpo moreno na história do Brasil, né? Essa mulher morena, esse convite, né? A sexualidade, muito do que é mesmo o imagético, né? Da relação com esse corpo moreno e com o Nordeste, né, com o Nordeste do Brasil, né? Tanto que, podemos ver a próxima, né? Olha, essa propaganda que diz respeito a São Paulo. É um festival, existe
Amor em São Paulo. Todos na Praça Roosevelt, né, vestido de rosa, para manifestar que existe amor em São Paulo. Isso aí foi gerado, né, por uma música, né, do Criolo, né, que é Não Existe Amor em São Paulo. E é claro, vejam aí novamente, né, o enunciado linguístico, né, vista-se de rosa, existe amor em São Paulo. Mas, evidentemente, todos esses sentidos são dados por essas cores, né? Olha o cinza, olha a diferença com o Nordeste. O lugar cheio de luz, de sol, de alegria, de felicidade, esse paraíso. E São Paulo, né? Como se São Paulo fosse sempre isso, cinza, e como se o Nordeste fosse só isso, né? Então as cores, e eu peguei aí 2 exemplos assim radicais, né, da constituição das identidades, né, assim, locais, tal, como isso é produzido, né, pelas materialidades, né, pelo verbal e pelo não verbal. Mas como eu já adiantei, esse conceito de materialidade, ele é mais do que isso, né? Fazem parte da materialidade também outras coisas, né? Como, né, os sistemas de distribuição. E daí é claro que a gente chega no coração da mídia, né? É um lugar interessantíssimo, né, para a gente pensar como funciona, que é a pergunta, né, aqui do evento, né? Como funcionam neste momento esses sistemas de distribuição, as diferentes mídias, né? Os diferentes suportes, os dispositivos, né? Os diferentes dispositivos. E eu penso que a fala do professor Dubois, no primeiro dia, era uma interrogação, né, até certo ponto, sobre isso, né? O que ele chama de pós-fotografia. Eu penso que na falta de um nome melhor, né, pós-fotografia, é justamente as transformações que o contemporâneo tem feito nesses suportes, nesses dispositivos, né? E aqui eu trago alguns exemplos assim para a gente pensar, né? Ele mostrou de uma maneira muito bonita, né, como a fotografia se transforma. Eu me lembro bem daquela foto que tinha uma árvore que se mexia, né? Tinha um vídeo. Como se transformam, né, as materialidades a partir da transformação dos dispositivos. Porque, veja, aquela é uma fotografia que só pode ser vista na tela. Ela não é uma fotografia que tem a portabilidade de um impresso. Então, essas questões todas interferem na interpretação, essas materialidades todas, né? Então, veja, esse primeiro exemplo é um outdoor, então ele tem um certo suporte, uma certa dimensão, né? Imagine o outdoor colocado lá nessa cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Ele tem uma certa materialidade que é composta, inclusive, pelo papel, pelo seu tamanho, pelas dimensões, né? Por tudo isso que faz parte aí desse suporte, pelo seu dispositivo, né? Porque ele é colocado ali num certo lugar de grande visibilidade. E é uma propaganda da Unimed, né, que constrói que respeita, digamos, a ideia da diversidade e que fala de uma família, né, em que há 2 pessoas do mesmo sexo e diz: o plano familiar, de um jeito ou de outro, todo mundo precisa. Então, constitui, no plano do linguístico, no plano do material, no plano do visual, essa ideia da diversidade, do respeito à diversidade. Apesar de opor aí de um jeito ou de outro, né? É claro que tem sempre as armadilhas discursivas, né? O sujeito não consegue controlar absolutamente, quando se disjunta aí, já produz muitos efeitos, né, em relação a essa questão aí da homossexualidade. Mas o que me interessa aqui é que esta materialidade, sabe, do suporte, do dispositivo, foi fotografado, o que vocês estão vendo aí foi uma fotografia que um sujeito fez e postou num blog e inseriu uma seta vermelha. Vocês estão vendo a seta vermelha? E essa seta vermelha indica o nome da cidade. Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Poderia ser Pelotas, eu tenho o exemplo. Pelotas, Rio Grande do Sul. Vejam, ao mudar, né, o suporte, a mídia, né, saiu ali da rua, foi para o blog, mudou o dispositivo, mudou qual sentido de discurso que propunha, né,
respeito à diferença, nós vamos ter agora um discurso altamente homofóbico, né? Porque há todo esse imaginário de que o Rio Grande do Sul é um local em que há muitos gays, né? Principalmente Pelotas, tal. Então essa seta vermelha muda o sentido da interpretação. Então veja, mudou e o suporte, o dispositivo, mudou a interpretação. Um poema digital, por exemplo. Como ler um poema digital? Um poema digital, que está aí composto numericamente. Essa questão aí da ser fotografia. O passo próximo que dá para ver melhor essa obra aí, né? Que é do Muybridge. Muybridge, no final do século XIX, fez uma série de trabalhos, né, de experiências com as imagens em movimento, né? Ele era fascinado por essa questão do movimento. Então, veja, uma série de fotografias, e essa é, na verdade, né, o modo de produção do cinema, né, no primeiro momento, né, que seria uma série de fotografias, né, de poses em sequência, giradas numa máquina, a maneira de olhar o cinema bem tecnicamente, né, girada numa máquina produz a ilusão do movimento. Mas nós, diante do cinema, diante desta materialidade, desse dispositivo, dessa imagem em movimento, nós nos esquecemos, né, da técnica. Nós esquecemos que se trata de uma série de fotografias. E somos iludidos, né? Ali está o real, estou vendo mesmo o cavalo, né? O cavalo. Observem que estão numeradas, né? Ele numerou as fotografias, né? Justamente para mostrar, para explicitar isso que o nosso olhar já não vê mais. Né? Eu acho lindo isso diante do cinema, né? Porque o nosso olhar já não vê mais aquilo que está por trás, né? A técnica, né? Nós olhamos aquilo como se fosse o real, né? Então, as imagens em movimento, os vídeos, audiovisuais, eles produzem, na escala máxima, essa ilusão da referencialidade. Né? Nós estamos ali vendo, né, a coisa em si. Então, veja, tudo isso é efeito do suporte, efeito do dispositivo. Vamos passar mais rapidamente, né, que eu estou já bem atrasada aqui, né? Então, eu penso que a gente poderia, então, problematizar, né, e acho que as falas aqui nos ajudaram bastante, e é uma tarefa que a gente pode tomar, né, daqui para frente, em problematizar mais essa questão das materialidades, incorporando, né, nesse conceito de materialidade, toda essa ideia da linguagem, mas também as ideias dos sistemas, né? Não nos esquecer que os sistemas também fazem parte da materialidade, né? As diferentes mídias, seus suportes, os dispositivos, que há diferentes regimes de visualidade, diferentes regimes de enunciabilidade, que são determinados por esses elementos, né? Então, no mundo da oralidade, agora há pouco o professor Agenor estava falando aqui das culturas tradicionais, das culturas orais, né? Então, o regime de enunciabilidade de uma cultura oral é de uma determinada maneira, enquanto que o manuscrito, a escrita, depois o impresso vai determinar uma outra forma, né, de dizer e uma outra forma de constituir as visualidades. Vou passar bem rapidinho aqui só para pensar que há uma historicidade nessas materialidades, né? Nós não podemos ler os textos do passado, né, com o nosso olhar de hoje. Há uma história desses suportes, uma história desses dispositivos, né, que levam a transformações, né? Por exemplo, a invenção do telégrafo, do telefone, da fotografia, da televisão, então, a história das mídias vai determinar, né, a nossa maneira de ler e de olhar, né? Vamos passando rapidinho aí que eu quero chegar. Aí são propagandas, né, do momento aí do aparecimento desses meios elétricos, né? O fonógrafo, o telégrafo, o telefone, né? Tudo isso vai trazendo historicamente transformações, né, nas materialidades do suporte, nas enunciabilidades. Então, quer dizer, a gente não pode pensar materialidade sem pensar nessas transformações, né? Para pensar o contemporâneo, nós temos que pensar, né, que em cada momento houve a transformação das técnicas e
E é claro que não é apenas da técnica, isso vai transformar as sociabilidades, as enunciabilidades, a maneira de ver o mundo, o olhar distante, né, longínquo, por exemplo, que o cinema e a fotografia proporcionam. E aqui, parei nessa imagem, porque é um momento em que, pela primeira vez, se podia, num curto espaço de tempo, publicar uma imagem, né, nós estamos aí em 1972, transmitida pelas agências de imagens, né, e quase ao vivo, né, porque durante a Segunda Guerra havia, logicamente, uma profusão de imagens, de filmes que eram feitos, né, da guerra. Mas a Guerra do Vietnã foi o primeiro momento em que havia uma quase instantaneidade. Isso vai mudar a forma de pensar essa guerra. Uma imagem como essa, né, que acaba se tornando icônica, né, nós temos aí na nossa memória, né, várias dessas imagens, desse horror, né, desse primeiro plano do menino, que lembra aquela tela, né, o grito, né, esse horror estampado nesse primeiríssimo plano. Depois o centro da imagem, a menina nua, né, com esse horror, e depois num outro plano, outras crianças, e lá no fundo, soldados americanos indiferentes a tudo aquilo que acontecia, e lá no fundo a destruição total, né? Nada. Então, quer dizer, a possibilidade, né, de um jornal aí nos anos 70 publicar quase que ao vivo, quase que instantaneamente, né, pela evolução das técnicas, imagens desse tipo, transforma o regime das visibilidades, das enunciabilidades. É possível ver o horror. Mas é claro que é possível também esconder o horror. Não significa que a partir de então, né, tudo foi mostrado. Haja vista aquilo que acontece logo depois do 11 de setembro, né, quando os americanos invadem o Iraque. Todas as televisões estão ligadas, os telespectadores do mundo todo assistem o bombardeio de Bagdá, mas nós não vemos sangue, nós não vemos corpos estraçalhados, nós não vemos... Então, quando a gente fala de regimes de visibilidade, que as técnicas vão possibilitando as visibilidades, ao mesmo tempo, por um paradoxo, elas também possibilitam as invisibilidades, né? Foi toda uma guerra aérea, né? As imagens vão mostrar bombas caindo, as luzes no céu e tal, né? Mas não a dor, os corpos, né? Aquilo que vai acontecer. Enquanto que eu mostrei que lá no 11 de setembro as imagens são subjetivadoras, né? Lembra-se, é o corpo do homem que cai. Então, as técnicas, né, elas vão desenvolver uma verdadeira cultura, né, que é uma cultura aí do espetáculo, a cultura do audiovisual, e eu queria chegar, né, aí nos anos 80, ali é outra imagem do Muybridge. Veja o movimento do corpo, é um atleta que ele filma justamente para estudar o movimento do corpo e o movimento, né, das imagens em movimento. É um autor muito interessante que vale a pena, né, a gente pensar. E culmina, né, agora já a partir dos anos 80, né, naquilo que é a constituição, né, da sociedade digital, da sociedade eletrônica, né, em que há, né, ao mesmo tempo, grandes transformações políticas, históricas, teóricas, que afetam os regimes das discursividades. Talvez no Ocidente a gente tem a queda do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética, a formação dos grandes blocos econômicos, etc, etc. Quer dizer, grandes transformações políticas e sociais que afetam os regimes, né, das discursividades, e isso acontece ao mesmo tempo em que há uma, entre aspas, revolução, né, nas mídias, né, com a transformação nas formas de circulação dos discursos, dos suportes, né, o aparecimento do touch, né, o toque na tela, né. Se em determinado momento, por exemplo, Roger Chartier, que é um estudioso aí naquele livro Leitor e o Navegador, em que ele analisa a diferença do leitor do impresso e do leitor da tela, ele diz: a tela estabeleceu uma distância entre o corpo do leitor e o material a ser lido, né? A distância. O touch religa o corpo ao
suporte, né? Nós tocamos ali. Eu ainda não domino essa tecnologia, mas eu acho maravilhosa poder, né, pôr a mão assim, mexer nas fotografias, né? Acho que isso tá para ser pensado, né? Que efeito esse sentido, né? Esse nosso corpo junto com o texto vem produzir. Os dispositivos móveis, claro, né? Celulares, iPhone, iPad, smartphone, e que vai levar, evidentemente, a novos gestos, né, de leitura e a novos gestos de escrita, né? E aquilo que o Henry Jenkins, né, chama, pode mudar, de convergência, né, das mídias, né? Na cultura da convergência, ele vai dizer, ó, os apocalípticos diziam que um meio ia superar o outro, tipo, o impresso vai desaparecer, porque agora todo mundo lê na tela, né? E ele vai dizer, não, não é nada disso, né? Nós temos, logicamente, transformações na ecologia das mídias, né? A forma como as mídias se relacionam, né? Inclusive descentrando algumas que antes ocupavam o centro e agora já não são mais o centro, como a televisão, por exemplo, né? A televisão está sendo deslocada, né, do centro dessa ecologia, né? Para outros lugares, né? Assistir, fazer download, assistir na tela, né? As múltiplas telas, etc, etc. Então, quando o Jenkins diz, bem-vindo à cultura da convergência, onde as velhas e as novas mídias colidem, onde mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o poder do produtor de mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras imprevisíveis. Quer dizer, há toda uma transformação, né, da produção dos conteúdos, né? As grandes corporações, elas precisam se modificar e os sujeitos também precisam se modificar, né, para poder interagir com essas mídias. O lugar do produtor, o lugar do receptor, né, já não é mais como era antigamente, né? Porque há uma alternância desses lugares e há contradições, evidentemente, né? Nós não estamos no melhor dos mundos, logicamente, ninguém está fazendo aqui a apologia, né, de uma utopia da liberdade. Agora todo mundo pode falar na internet, tem de tudo, lógico que não, né? O controle continua, os regimes de visibilidade continuam. Nós estamos num momento diferente, em que as apropriações dos regimes de discursividade, elas estão determinadas por essa convergência. Vejam aí a propaganda da Folha de São Paulo, um jornal que tem uma longa história do impresso, enquanto jornal impresso, né? Uma tradição muito forte, enquanto um jornal impresso, cujo slogan era Folha não dá para não ler, há bastante tempo, né? O ler, o conceito de leitura antes vinculado ao texto impresso, agora é Folha. Não dá para não acessar, não dá para não twittar, não dá para não assistir, não dá para não escutar, não dá para não comentar, não dá para não ler. Vejam, são novos gestos, né, de leitura diferentes. Nós não vamos dizer se são melhores, piores, porque são imprevisíveis, né? Como disse o Jenkins. Essa nova maneira das mídias funcionarem, elas modificam, né, tanto a produção como as relações, né? Enfim, né? Vou aqui acelerando, porque eu sei que eu já falei bastante, né? Mas enfim, eu quis mostrar então, né, só aí para situar para vocês em que ponto nós estamos aqui, né? Eu quis situar para vocês então esse percurso, né, da importância do pensamento do Foucault para pensar o discurso e as mídias, né? Essa ideia de que o discurso é uma categoria fundante, o discurso se relaciona com o poder, produzem-se as vontades de verdade de um momento histórico, há sempre processos de subjetivação e de identidades que rolam, né, em todas as práticas, e as materialidades, que foi o que eu acabei de dizer, né, cooperam, tudo isso coopera para a produção, então, dos sentidos, né. E eu passo agora bem rapidamente, né, para esse último momento, acho que eu tenho ainda alguns minutos, né, para mostrar um pouco para vocês aquilo que é como se fosse a primavera e eu sorrindo, que seria tentar pensar como a partir de Michel Foucault, né, e a partir dessas categorias todas aí que eu falei para vocês, a gente podia pensar esse acontecimento que foi
a constituição dessa ideia da primavera. Né? No primeiro momento, uma primavera árabe, e depois, né, agora já mais recentemente, a primavera brasileira. Né? Então, o que seria uma AD de base Foucaultiana? Quer dizer, como é que o Foucault sugere que a gente possa analisar, né, a produção dessa ideia de primavera, né, primavera árabe nas mídias? Né? Foucault vai nos dizer, olha, existem os enunciados, né, os enunciados vão produzindo as coisas de que eles falam. Esses enunciados agrupam-se e produzem discursos. Esses discursos vinculam-se a determinados lugares de fala, que são as formações discursivas, e tudo isso faz parte do grande arquivo de uma época. Falando assim parece tudo muito linear, né? Mas é apenas para dar uma ideia para vocês, né? De que a proposta de análise, né, Foucaultiana, ela parte dessa ideia dos discursos que circulam, que vão produzindo verdades, que vão dialogando, né? As diferentes formações discursivas vão brigando num certo momento histórico, e isso vai produzindo, né, as grandes verdades de um certo momento histórico. Então a primavera, evidentemente, ela foi construída, né, essa denominação primavera, no primeiro momento primavera árabe, por uma tessitura feita pelas grandes mídias, pelas mídias internacionais. Né? Eu pego aqui, por exemplo, a edição da Isto É, no final de 2011, que traz na capa o ano em que o mundo virou, e o título é Primavera Árabe. Nasceu aí? Evidentemente não, por isso que os enunciados entram em discursos, formações, arquivo. Não nasceu aí. Em outros momentos históricos já houve, né, a Primavera dos Povos no final do século XIX. Em outros momentos, essa manifestação política, o aparecimento da política na rua já havia sido denominado como primavera. Então há toda uma memória de movimentos anteriores, né, que são trazidos para esse momento histórico e evidentemente são transformados. Né? Essa ideia da primavera, ela vai migrando de texto a texto. Vejam aí, né? Da primavera árabe, deixa eu pôr grande aqui para mim, para eu poder. Até aí. Da primavera árabe, ela vai migrando de texto a texto. Vejam, ela vai para outros lugares. Olha, candidato do PSOL promete primavera árabe a carioca. Primavera diplomática. Então essa denominação, né, ela vai migrando de texto a texto em diferentes materialidades, vai fazendo um movimento transmídia, né, porque ela vai passando de uma mídia a outra, e é nisso que vai sendo produzido, né? Vamos ver o próximo, é nisso que vão sendo produzidos essa ideia da primavera, tá? Em diferentes formações discursivas. Alguns vão produzir a ideia da primavera como algo revolucionário e muito bom, estão dentro desta formação discursiva. Outros vão mostrar a primavera, por exemplo, aqui ó, da primavera ao inverno árabe. Já começa a se desenhar até a ideia do inverno, né? Aí, né? A morte do embaixador americano na Líbia, ou as bobagens de Obama e a pergunta tonta da Hillary, etc, etc. E ele diz, empreguei pela primeira vez a expressão inverno árabe numa alusão irônica à suposta primavera, num texto publicado no dia 3 de abril de 2011. Veja como os diálogos, né, entre os diferentes textos vão tecendo. Por isso que o Foucault diz, o enunciado é um nó numa rede, né? Esse enunciado, primavera árabe, ele é um nó que vai produzindo, né, muitos outros textos, vai tecendo uma rede cada vez mais complexa, né, no jogo mesmo dessas denominações. Né? Veja, por exemplo, né, a gente pode pensar agora em alguns procedimentos, né, da constituição dessa rede. A fala da Vanice Sargentini, né, na fala da Vanice,
ela nos mostrou, né, um slideshow, o quanto são usados, né, slideshows, né, não só na vida cotidiana, por exemplo, em blogs, né, para mostrar, olha o aniversário do meu filho e tal, mas também nos acontecimentos políticos, né, e ela mostrou nas manifestações indígenas, né, como há uma síntese narrativa que vai sendo produzida por essas imagens, né. No caso aqui, um blog do Estadão, que se chama Olhar sobre o Mundo, um ano de Primavera Árabe. Veja, isso é um procedimento a partir de uma narrativa, né, de uma síntese narrativa, imagética. O jornal produz para nós o que foi a primavera. Ele vai, no caso aqui o jornal digital, né, o blog, né, o blog do jornal, vai produzindo imagens como essa, por exemplo. Menino brinca com um tanque que pertenceu às Forças Armadas de Gaddafi. Uma imagem distribuída pela Reuters, né? Então são práticas discursivas por meio das quais vão se produzindo esse acontecimento, Primavera Árabe, né? De mídia a mídia. Outra imagem lá do blog do Estadão, um ano de Primavera Árabe, membro da família de menina morta durante protesto contra a polícia, ela chora no funeral. Então vejam, e a Vanice falou também uma coisa bem interessante ontem respondendo, que é aquela ideia da língua de madeira, da língua de vento e da língua de veludo, né? Que muitos teóricos, né, falaram da língua da mídia como uma língua de vento, né, como algo superficial, tal, em relação ao discurso político anterior e mais tradicional, que seria uma língua hermética, densa, né, que seria a língua de madeira. E hoje já se fala, né, nessa imagem, né, no interior do grupo da Vanice, né, de a língua de veludo, porque além de tudo tem a estética dessas imagens, né? A composição dessas imagens, né? Que vão de alguma maneira também distraindo o nosso olhar, levando o nosso olhar para outros lugares, né? Então nós vemos aí que grandes corporações, jornais, agências de imagem como a Reuters, né? Elas tomam esse papel de produzir e distribuir essas narrativas sintéticas, essas imagens, né? Por exemplo, olha, uma imagem da Reuters, aqui mostrando uma série de mulheres, né, vestidas, mulheres árabes com seus celulares. A próxima, as meninas árabes vestidas, teriam com os seus celulares. A próxima, vários manifestantes na rua, alguém está caído no chão e eles estão filmando, é alguém que foi capturado, né, como alguém que estava ali no meio para... um traidor, né, alguém que estava ali no meio para dissolver a manifestação, ele está sendo filmado. Então vejam, há toda uma política da verdade que vai se constituindo por essas narrativas imagéticas. Então, quer dizer, se a gente pensa nos regimes de visualidade, essa é uma forma desse regime de visualidade contemporânea, né? A de construir narrativas imagéticas, né? Sintetizá-las num blog, colocá-las à disposição para dizer para você, ó, você quer saber rapidamente o que foi a Primavera Árabe? Olha, veja. E a sequência de imagens vai se constituindo, né? Agora, pensando nessas últimas 3 imagens, quais efeitos de sentido são produzidos por essa regularidade dessas imagens, que são publicadas nessas grandes mídias sobre a Primavera Árabe, em que eu vejo essas mulheres vestidas do pé à cabeça com um dispositivo moderníssimo que é o celular. Essas meninas vestidas, né? Que tipo de paradoxo há nessa imagem quando se opõe, né, essa situação da mulher, né, esse lugar da mulher na sociedade árabe, com esse corpo totalmente vestido, né, e esse dispositivo, né, a modernidade. Olha como é moderno, né, essa sociedade árabe. Olha como essa primavera é moderna. Ela é cheia de dispositivos. E eu me lembro que numa das figuras, né, Vanessa, tinha um indígena também com o seu celular fazendo uma fotografia. Então isso, a recorrência dessas imagens em que nós vemos, né, o dispositivo sendo utilizado ali no momento, é oposta a uma rarefação. Outras imagens que não aparecem, né, coisas que não são mostradas. Então a apresentação da Vanessa foi bem nesse sentido, né, de mostrar
a visibilidade e a invisibilidade. Que efeito se produz quando se recorre, se diz insistentemente isso através das imagens, né? Ao mesmo, portanto, então eu falei agora no primeiro momento dessas grandes corporações, né? Reuters, né? o Estadão, né? Essas mídias, né? Corporativas, digamos, né? Que produzem. Mas é típico desse regime de visualidade, de discursividade das mídias contemporâneas, o fato de que os acontecimentos não são produzidos apenas pelas corporações, mas também por aquilo que, também na falta de um nome melhor, o Jenkins chama de alternativas, né? Mídias alternativas. Apenas para dizer, ó, não são as corporações, são os sujeitos que entram nas redes sociais e produzem imagens, produzem narrativas, né? Esse lugar desse sujeito no interior dessa relação entre as mídias, né? A falta de um centro, até o professor falava sobre isso ontem, né? Fausto, né? Ele diz, olha, essas manifestações aqui no Brasil tal, elas são difíceis porque não há um centro, né? E é muito difícil pensar em algo que não tem um centro. E eu penso que esse centro, ele é político, ele é histórico, mas ele também é efeito dessa descentralidade das mídias, do deslocamento de mídias que ocupavam um lugar muito poderoso para margens, né? Não que o sujeito possa fazer o que ele quiser, postar o que ele quiser, claro, né? Estamos sempre pensando em discurso e poder, né? Mas, por exemplo, na Primavera Árabe foi muito forte, né, nesse acontecimento, muito forte esse papel do sujeito, disso que os autores chamam de cyberativismo, né? O ativismo feito pelas redes sociais, pelos microblogs, etc, etc. Eu peguei aqui um meio escatológico, né? Em que o sujeito fotografa um cartaz da manifestação, posta essa imagem, coloca uma legenda no comment, né? E trata essa imagem pelo Instagram, né? Posta essa imagem com esses hashtags, né? Que são essas etiquetas de busca, né? Bashar, Syria, Freedom, Syria Free, né? E diz alguma coisa. Sometimes, algumas vezes eu gostaria de ser o pássaro, né? Porque assim eu poderia voar sobre a cabeça do Bashar, né? E defecar sobre ela. Seria a palavra menos grotesca, mas não é bem isso que ele está dizendo aqui, né? Então, essa voz do sujeito, né, que pode aparecer, né, nesses outros lugares que são controlados, né? E principalmente na Primavera Árabe havia toda a censura aos meios tradicionais, né? E nós vamos ver que aqui no Brasil as coisas, apesar de haver esses procedimentos, mas eles foram diferentes. Por quê? Porque lá havia a censura aos meios de comunicação, né? E principalmente na Síria, né? Os meios tradicionais estavam censurados, os meios digitais foram um lugar proeminente, né, de aglutinação dos manifestantes, né? Diferente do Brasil, em que a grande mídia se apropriou do acontecimento, né? Eu acho que aí é um ponto assim de bastante diferente, né? Mas não deixa de haver também a mídia alternativa no Brasil, por exemplo, a mídia ninja, né? Que é uma mídia alternativa, né? Que produz as imagens, posta as imagens, se contrapondo àquilo que está sendo visto nas mídias tradicionais, no jornal, na televisão, etc. Isso nos coloca num grande problema, que é o problema da autoria, né? A autoria, a autoridade e o controle. Quem é autor? Né? O que é essa categoria autor quando eu tenho o sujeito do cotidiano? Os autores se dividem entre os apocalípticos, que vão dizer é a mediocridade imperando, é o amador, né? Todo mundo vai acabar agora, porque todo mundo acha que pode fazer uma fotografia e postar. E os que acham que não, né? Eu pendo para o lado que acham que não, né? Que está se produzindo uma nova estética fotográfica, se produzindo uma nova estética política, né, quando essa autoria é questionada. E aqui um caso bem específico
dessa imagem feita por uma grande corporação, que é a Reuters, que foi publicada no mundo todo, e houve um questionamento, né? O governo egípcio questionou a autenticidade dessa foto. E questionou a autenticidade dessa foto porque ela foi considerada altamente ultrajante. Não porque o soldado esteja com o pé pronto para desferir um golpe no ventre dessa mulher, mas foi considerado ultrajante porque essa mulher está com o corpo exposto no público. Vejam que a sua roupa, né, a burca, foi levantada, né, e a gente enxerga esse corpo jovem dessa mulher. E isso é que foi considerado ultrajante. Jamais um homem faria isso com uma mulher, né, num espaço público egípcio. Bom, tudo bem, né? Eu estou aqui apenas comentando, até para a gente pensar essa questão do corpo, a exposição do corpo, mas no fundo essa questão da autoria, né? Eles questionaram, a Reuters montou essa fotografia. Ela não é um documento da verdade. Bom, o que foi que deu a veracidade, que atestou a veracidade dessa foto? Foi um vídeo amador postado no YouTube que mostra justamente essa cena do espancamento desta mulher, né? Esse vídeo, né, ele foi então apresentado como a prova da veracidade. Vejam, está lá, né, lógico, não sei se ainda continua no YouTube, né, mas está lá dizendo que é altamente agressivo, né, ofensivo, inapropriado. Vejam, o que será que é considerado ofensivo, inapropriado dentro do nosso olhar, né, e no olhar ali daquela cultura ali árabe, né? Uma coisa para pensar. Mas o que importa aqui é que a autoria se deslocou dessa grande corporação para o sujeito, para esse sujeito amador que fez um vídeo, que postou. Então, a hermenêutica, poderia dizer, né, de um sujeito contemporâneo aí, né, nessa relação com as mídias, né, as nossas verdades vão se produzindo a partir, né, dessas novas formas de relação dos sujeitos com as mídias. Eu acho que isso é importantíssimo que a gente pense, né, que se deslocam, né, os lugares. Não se trata só de apropriação no sentido eu vou lá e pego aquela imagem, posto no YouTube, mas apropriação nesse sentido que o Barbeiro fala, né, que ao apropriar eu desloco de lugar. Veja o corpo da mulher egípcia, né, quando o vídeo amador foi postado e visto pelo nosso olhar, deslocou-se, né, esse lugar e, portanto, a apropriação, né? Então, esse lugar, né, do sujeito que também é produtor de imagens como essa, lindíssima, né? Que eu tenho aí uma criança, aquilo que eu chamei de voz de veludo, né? Essa criança que olha por essa janela, que na verdade é um buraco feito por uma bomba, né? E que tem toda essa estética nessa fotografia, que é esse centro de luz, né, que entra justamente por onde vem o escombro, né, e a criança que olha para o futuro, é lindíssima, né, é lindíssima, uma foto, né, feita por um amador, e é claro, né, que com essas etiquetas colocadas embaixo, né, chama, convoca para próxima, né, convoca para então a primavera. Então, quer dizer, a Primavera Árabe estava produzida, né, já na mídia. No momento em que começam a ocorrer os acontecimentos, né, as manifestações no Brasil, começa a se produzir um outro percurso, mas que tem tudo a ver, evidentemente, com esse percurso anterior, que é o percurso da Primavera Árabe, né, mas começa um novo trajeto, mas que retoma o anterior. Então isso é fascinante, a questão da memória, né? O novo não está no que é dito, mas no acontecimento da sua volta, nos diz Foucault, né? Volta novamente a ideia da primavera, Brasil, bem-vindo à primavera, né? Vocês só são grandes porque estamos de joelho, e é um material que está aí para a gente pensar justamente num momento que talvez pela primeira vez nós vamos ver ocorrer aqui no Brasil, né, essa relação do sujeito com as mídias, né? As mídias digitais se tornam o espaço da convocação, né, e de mobilização. Vejam que a quantidade de cartazes que eram portados, e daí eu acho uma coisa incrível isso, que os manifestantes levam papel,
coisa bem rústica, improvisada, né? Os cartazes, assim, quer dizer, como uma mídia de protesto, uma mídia impressa, rabiscada, né? Com uma letra manuscrita, eles escrevem: saímos do Facebook. E eu acho que tem uma coisa muito interessante nessa imagem, como síntese, né, dessa relação do sujeito com as mídias e a política mediatizada aí, né, esse regime de visualidade e tal, que essa expressão saímos do Facebook, ele tem no mínimo, né, dois sentidos, é muito polissêmico, né? Porque saímos do Facebook significa, ó, tá vendo? Vocês achavam, né, que a gente era a geração X, a geração Z, que só sabe zapear e ficar lá no Facebook, tá vendo? Saímos do Facebook, estamos aqui na rua e tal. Mas ao mesmo tempo, saímos do Facebook também significa o Facebook como esse lugar de convocação, né? Ó, nós estamos aqui, porque nós saímos lá do Facebook, né? Eu acho que coloca uma questão assim bem interessante, né? Para a gente pensar essa identidade, né? Do jovem, da política, das manifestações, etc. Outra questão, né, que vai aparecer muito lá, né, na Primavera Árabe aqui, é esse uso das etiquetas, né? E muito interessante, porque as etiquetas estão colocadas nas faixas, ó, isso que se chama o hashtag, né, que é para levar o navegador, né, para determinados lugares, né? Todo mundo que digitar insatisfação, pá, vai lá, né? Então as ruas se transformam em imensas telas que levam os usuários para as redes digitais. Eu acho muito legal esse movimento de ida e volta, né? Saímos do Facebook e daí a rua leva de volta, né, lá para o digital. Esse trânsito que não é linear, não é equilibrado e que nós precisamos pensar sobre ele. Eu estou apenas aqui mostrando para vocês, né? Outro procedimento também muito utilizado é esse da fotografia, que é feita pelo celular, passa pelo Instagram, né? Inclusive é tratada pelo Instagram e é enviada para as redes sociais, né? Essa produção, essa técnica de si, sei lá, essa narrativa do eu, desse sujeito contemporâneo, que se fotografa, olha eu lá na manifestação, e põe no Facebook. Lembra que eu disse para vocês? Aquele sujeito que se produz, né? Olha eu almoçando, olha eu jantando, olha eu na rua carregando cartaz, tá vendo? Como eu sou moderninho político. Mas também diz outras coisas, eu estou apenas ironizando, mas diz também outras coisas, né? Mas o que interessa é esse modo de produção da imagem, né? Que passa pelo Instagram, é tratada e volta de novo naquela questão da estética. Vamos lá, que já estou terminando. Ou então os internautas que fazem montagem, né? Vocês devem ter visto, né, coisas desse tipo, né? Depois que as passagens de ônibus, o preço das passagens foram reduzidas, né, 20 centavos, começou todo um trabalho, né, no interior aí dos blogs, né, com essas imagens, né, de artistas famosos, né, levando esse slogan aí, uma outra forma também de produzir visualidades. A grande mídia se apropria disso, aquilo que eu disse, enquanto lá na Primavera Árabe as mídias estavam silenciadas, aqui não, nossa, houve uma super exposição disso tudo em todas as mídias, no Jornal Nacional, nos jornais, primeira página da Folha, todos os meios corporativos, né, se apropriaram, inclusive a mídia se apropria das mídias digitais, aí é o blog da Folha de São Paulo no Facebook, né? Então vejam, esse relacionamento entre as mídias vai ser extremamente complexo, né? Elas vão produzir o acontecimento e, é claro, tudo aquilo que nós vimos, a recorrência das mesmas imagens, vai tornar superficial, vai achatar o sentido, vai tirar da maioria das imagens a sua densidade, a sua espessura. Eu acho que são todas coisas para a gente olhar para a forma como a grande mídia se apropriou desse acontecimento e tentar entender e analisar, né, esses discursos aí, como é que eles funcionam. Mas isso vai acontecer também, né, no movimento contrário, né, esses movimentos transmídias, né, em que eu tenho agora um movimento contrário. A grande mídia se apropria das manifestações populares, mas a manifestação também se apropria da mídia. Também se apropria de uma propaganda. Será que dá para a gente passar o vídeo?
vídeo. Vocês devem conhecer, mas é legal, bem curtinho, pra gente ver ali, né? Esse vídeo vem pra rua. Uma propaganda da Fiat, linda, uma música linda, uma sonoridade. Pode vir que a festa é sua, que o Brasil vai tá gigante, grande como nunca se viu. Vem, vamos com a gente, vem torcer bola pra frente, sai de casa, vem pra rua, pra maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhado, tudo em verde e amarelo, só pra ver o Brasil inteiro passando. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem pra rua, porque a rua é a maior arquibancada do Brasil. Vem com quem mais entende de rua. Vem com a Fiat. Então, o que eu quero mostrar é isso, né? Esse discurso político, essa produção da política neste momento, né, contemporâneo, tendo essas mídias, né, vai levar a esses movimentos, né, de retorno. Então, são só, não posso pensar, só a grande mídia se apropriou, demonizando, né, a grande mídia, acabando, né, tirando a densidade e tal. Porque é próprio da forma, eu penso, de fazer política e dos discursos circularem nas mídias, esse outro movimento, que é o movimento em que o sujeito se apropria de uma propaganda e dá a ela um sentido político, né? O que é paradoxal, né? Porque é uma propaganda da Fiat, ela acabou sendo tirada do ar, né? Justamente porque o seu slogan era "vem pra rua", e esse "vem pra rua" vira bandeira, né, do movimento, né? Tá? Então é muito legal, né, a forma como movimento se apropriou, né? E aí eu acho que é muito apropriado pensar em apropriação, né? Como se apropria, né, de um clipe, né, desse gênero que é a propaganda, né, um gênero dentro da propaganda, e como transforma isso, né, em bandeira, né? Vem para a rua, né? Acaba sendo uma bandeira política, né? Vem para a rua Monte Alto. Monte Alto é uma cidadezinha lá perto de Araraquara. Vem para a rua Torrinha, que é a minha cidadezinha, onde eu nasci, de 3.000 habitantes. Vem para a rua São Paulo, vem para a rua Belém. O Brasil inteiro foi para a rua, né? E, é claro, né, a gente tem que se debruçar sobre essas linguagens, né? Sobre essas apropriações e como elas vão produzindo, né, efeitos aí, né, de sentido, a ponto de a Fiat ter tirado do ar essa propaganda, né? E veja que, claro, a memória estava toda lá, né? Porque ele fala assim, se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar de verde e amarelo. É lindo, né? O Rapa cantando. Então, acho que dá bem um exemplo do que é essa língua de veludo, né? Você toma aí essa estética toda do clipe, põe na rua, né? Mas, enfim, só para encerrar mesmo, né? Essa imagem ganhou o prêmio de melhor fotografia, né? Num concurso muito famoso de fotojornalismo, como uma síntese da Primavera Árabe. É uma foto do Samuel Aranda, publicada no jornal New York Times, né, em 2011. Uma imagem lindíssima, né, como síntese aí da primavera, né, árabe, né? Essa mulher com esse corpo totalmente coberto, apenas uma parte do seu braço é visível, né? Ela tem uma luva, inclusive, na mão, e ela, né, conforta, né, um homem com o corpo nu, né, no seu corpo, né? Isso deve nos levar a pensar, né, que não é possível buscar a origem, mas que um texto sempre nasce de um outro texto, um discurso sempre nasce de um outro discurso. E essa imagem, né, claro, ela dialoga com uma muito mais antiga, né, que é a imagem da Pietà. Várias foram as Pietás, né, esculpidas, né, a mais famosa é essa do Michelangelo, né, lá dos
final do século XV, né? Que retrata justamente o momento, né, em Cristo, a descida da cruz, né? Cristo é descido da cruz e sua mãe o ampara no seu colo, né? Então a gente olha para Pietà árabe, né? Podemos ver todos os traços, né, da Pietà cristã na Pietà árabe, né? E pensar nesses jogos, né? Esses jogos de memória e de esquecimento que vão sendo produzidos nessa relação, né, entre aquilo que a gente pode chamar de novas, entre aspas, né, novas mídias, né? Quer dizer, elas são novas, mas os jogos de discurso, os jogos de poder, eles vêm de longa data. Eles nos constituem. É isso que o Foucault quer dizer, né, quando ele diz, olha, o meu trabalho tem como objetivo saber quem somos nós hoje, atravessados, né, por esses discursos, né, atravessados por essas imagens que retornam, por essa memória, né, e, portanto, por esses jogos de memória, esquecimento e de poder, né. Mas o Foucault dizia tudo isso, né, vamos olhar para tudo isso, eu até já adiantei logo no início da minha fala, mas não era para nos dizer assim, ó, não adianta, tá, não lutem. Ele não faz o diagnóstico do presente, né, como ele diz, quem somos nós, para dizer, olha, veja que lixo que é a nossa sociedade. Ele mostra o lixo, mas ele faz o diagnóstico para dizer, olha, é possível pensar diferentemente, é possível ser diferente. Então, no fundo, o diagnóstico que ele nos apresenta é um convite, né, para que a gente pense de outra maneira. E analisar os discursos e os funcionamentos da mídia é uma forma de nós pensarmos diferentemente, né, na medida em que a gente pode interferir. Né? Interferir na leitura, descristalizar esses sentidos, mostrar os seus procedimentos. Eu acho que esse é o nosso papel quando a gente pensa com Foucault. Sobretudo, né, o de tomar essa tarefa, né, de compreender como se dão esses jogos e o papel da linguagem nesses jogos. Tá? Vou encerrar agradecendo, né, a audiência. Tá? Obrigada. A análise do discurso é um campo de pesquisa que trabalha com as linguagens, né? A produção de sentidos por meio das linguagens na sociedade. Então, falando de uma forma assim, bem simples sobre o discurso, toda a produção de sentido é um discurso. O discurso ele pode ser oral, como nós estamos fazendo aqui agora, ele pode ser escrito, ele pode ser pintado, a arquitetura é uma forma de discurso. Enfim, tudo aquilo que produz algum tipo de sentido para as pessoas é uma forma de discurso. E você tem razão, quando a gente pensa em discurso, a gente normalmente pensa em discurso político, que é talvez o mais difundido, mais conhecido. Mas todas as pessoas, ao falarem, ao escreverem, ao pintarem, estão produzindo discursos. Não há nenhum discurso que não seja controlado pelo poder. Não há uma maneira de alguém falar absolutamente livre. Ou escrever, ou pintar, enfim, produzir discurso de uma forma livre. É sempre controlado. E esse campo de pesquisa nasceu na França num momento histórico muito particular, que foram os anos 60, e havia ali um conjunto de crises, né? Crises políticas, crises históricas, crises sociais. Eu posso, por exemplo,
me lembrar aqui com você da Revolta dos Estudantes, né, em maio de 68. Além disso, que foi uma revolta contra o sistema educacional francês. Havia a Guerra da Argélia, que pressionava a França, né, um país com uma tradição democrática, e tinha nesse momento uma guerra colonial. Havia, além disso, a Guerra do Vietnã, num cenário internacional, novos movimentos sociais que apareciam, como as feministas, que propunham a politização do corpo. Então eram crises que transformavam os costumes, os comportamentos, e é claro que elas acabaram ressoando dentro da intelectualidade francesa daquele momento. Elas vão levar a transformações na maneira de pensar a produção do conhecimento. Nesse momento histórico havia grandes pensadores na França, né, convivendo com todas essas crises. E Foucault era um deles, né, que vivia esse momento de tensão política e que passa a questionar o papel do intelectual dentro da sociedade. Será que o conhecimento produzido por um pesquisador, por um cientista, deve ficar preso dentro da universidade, ou ele tem que ter uma utilidade para a sociedade? Qual é o papel político do intelectual? Como é que ele pode pensar em respostas para as crises de um momento histórico? Je ne pose pas la question de qu'est-ce que c'est que connaître. Mon problème n'est pas de savoir si les discours scientifiques sont vrais ou pas, s'ils ont rapport à une objectivité ou non, s'il faut les considérer comme simplement cohérents ou seulement commodes, s'ils sont l'expression d'une réalité extérieure. Tout ça, ce ne sont pas mes questions. Je dirais que je fais l'histoire des problématisations, c'est-à-dire l'histoire de la manière dont les choses font problème. Então, eu diria que é esse caldo de cultura, né, que é esse contexto histórico desse momento, que leva o Foucault, junto com outros intelectuais, a proporem uma politização do conhecimento, né, uma politização da produção do conhecimento. E a análise do discurso vai nascer dentro desse clima, né, de crises, e vai ter como proposta ser um instrumento de leitura dos sentidos. Ele é um filósofo francês, ele nasceu em 1926 e faleceu em 1984. Portanto, a obra dele se situa nesse período dos anos 60 até os anos 80, que até eu disse no início tem tudo a ver com esse momento. Ele é um intelectual participativo, intelectual militante. Então, toda a sua obra é uma reflexão sobre a sociedade. A grande pergunta que Foucault se faz é: quem somos nós hoje? Ele tenta entender a nossa sociedade, as identidades que estão em circulação na nossa sociedade. E ele faz isso pensando em 3 aspectos. Como os saberes produzem isso que nós somos, por exemplo. Como é que a medicina diz o que nós somos? Hoje, por exemplo, a gente vive a sociedade em que a saúde é muito importante, o cuidado com o corpo é muito importante. É um tipo de saber que produz quem nós somos, que gera práticas, né? Nós fazemos práticas a partir desse saber. Mas esse saber, ele está sempre ligado ao poder. Então é o segundo aspecto que ele vai analisar. Como as relações de poder, que vão desde a mais microscópica relação interpessoal até a grande relação política e macro social, como elas interferem nisso que somos nós. E o terceiro aspecto é o que ele chama de processos de subjetivação, que são práticas que nós realizamos cotidianamente e que também vão produzindo isso que somos nós. Por exemplo,
A medicina diz que nós devemos ser saudáveis, é o saber da medicina. Os poderes nos obrigam a sermos saudáveis e nós vamos realizando esses processos de subjetivação. Por exemplo, indo para a academia, fazendo regime, consumindo produtos diet, etc, etc. Não fumando e tendo todas essas restrições que vêm do que o Foucault chama de um biopoder. Então a grande contribuição dele é essa pergunta, quem somos nós hoje, tentando compreender como os discursos, os poderes, os saberes nos atravessam e fazem com que a gente, historicamente, tenha se constituído nisso que somos nós hoje. Na medida em que a gente possa compreender isso, compreender o social, nós podemos agir para que as coisas sejam diferentes. E essa é a grande questão. Não é apenas diagnosticar quem nós somos, mas de entender por que nós somos assim e tentar ser diferente, fazer diferente. Para quem quer começar a ler Foucault, por onde começar? Eu diria que o lugar assim, mais tranquilo de se começar é um livro dele que se chama A Ordem do Discurso. É uma aula que ele ministrou em 1970, que tem toda uma linguagem bastante didática de uma aula e que é fascinante. Tenho certeza de que qualquer um de nós que comece a ler A Ordem do Discurso vai se apaixonar pelo Foucault e não vai querer nunca mais parar de ler a obra dele. Materialidade é a matéria de que é feito o discurso. Não há um discurso que seja abstrato, que não tenha uma forma. Por isso é que nós falamos de materialidade. E essa materialidade é uma forma de linguagem. Veja, por exemplo, numa fotografia. A fotografia ela tem uma materialidade. Que materialidade é essa? As cores, a perspectiva, as formas, o enquadramento. Tudo isso faz parte dessa materialidade. Por quê? Porque dependendo da perspectiva, dependendo das cores que são usadas, eu vou ter um certo efeito de sentido que vem desta materialidade. A dança, por exemplo. Qual é a materialidade da dança? Os gestos. Eu estou me lembrando do filme A Morte do Cisne. Ele é um filme que mostra muito bem isso que nós chamamos de materialidade, que é o corpo, uma bem feminina, bem lenta, e a forma como o corpo do cisne negro se movimenta. O filme é o Cisne Negro, né? O filme é o Cisne Negro. Estou dando como exemplo essa materialidade no filme. Que gera, né? Efeitos de sentido. Que gera efeitos de sentido. No caso, o cisne branco seria toda a feminilidade, a ternura e tal. E o cisne negro seria a agressividade. Mais importante do que tudo isso é que ele faz essas análises não apenas para constatar, olha, as coisas são assim, vamos deixar que elas fiquem assim. Ele faz esses diagnósticos justamente para dizer, olha, as coisas podem ser diferentes, vamos pensar diferentemente.